Olá pessoal, meu nome é Thiago Farina Matos, eu sou diretor jurídico e coordenador de Advocacy do Instituto Oncoguia. E hoje eu estou aqui para apresentar um rápido tutorial para aquelas pessoas que querem participar da consulta pública de revisão do rol de procedimentos e eventos em saúde, publicado pela ANS. A consulta pública de revisão do rol da ANS vai até o dia 26 de julho deste ano, então a gente tem aí quase um mês para poder contribuir. Mas antes de explicar melhor como que se faz a contribuição, como que se apresentam as contribuições para a consulta pública do rol, deixa eu explicar um pouco para vocês o que é esse rol. O rol, o famoso rol da ANS, é uma lista de procedimentos e eventos em saúde cuja cobertura é obrigatória. O que seriam procedimentos e eventos em saúde? Tentando ser mais focado na área da oncologia, quando a gente fala em procedimentos e eventos em saúde, nós estamos falando em consultas, em exames, em cirurgias, em radioterapias e também em quimioterapia oral. Tudo isso, existe uma relação da ANS que estabelece o que a operadora do plano de saúde deve ou não deve cobrir. O que todas as operadoras de plano de saúde, claro que dependendo da segmentação, se é ambulatorial ou se é hospitalar, dependendo da segmentação que você comprou, quais são os procedimentos e eventos em saúde, qual a lista de procedimentos que o seu plano de saúde é obrigado a cobrir. E a revisão do rol acontece a cada 2 anos, tem acontecido a cada 2 anos pela ANS, e a gente está justamente nesse momento. Acho que vale também eu comentar o que é consulta pública. Eu peguei até um textinho aqui que a própria ANS explica o que é consulta pública e vou ler para vocês. Olha só, consulta pública são discussões de temas relevantes abertas à sociedade, onde a ANS busca subsídios para o processo de tomada de decisão. Espera-se, assim, tornar as ações governamentais mais democráticas e transparentes. Em resumo, o que significa consulta pública para a ANS? É um momento que a ANS abre para toda a sociedade, e quando a gente fala em toda a sociedade, a gente está falando de pacientes, de médicos, de profissionais de saúde, de empresas, de especialistas, enfim, todas aquelas pessoas que têm alguma coisa a contribuir para uma mudança, para uma tomada de decisão da agência, podem apresentar as suas sugestões nessa oportunidade, e a agência se compromete a analisar essas sugestões e, se for o caso, alterar aí a sua proposta inicial. E, obviamente, quando a pessoa vai fazer uma contribuição, o ideal é que ela leve argumentos técnicos ou então experiências. No caso dos pacientes, algo que poderia ser muito interessante é mostrar a experiência. Se você teve algum procedimento prescrito pelo seu médico de confiança, mas que foi negado pelo plano de saúde, sobre o argumento de que não fazia parte do rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS. Se tem acontecido isso com muita frequência, a ANS vai olhar e falar assim, peraí, por que as pessoas estão recebendo essa prescrição? Será que não é um procedimento importante? Será que há evidências para que a gente possa realmente obrigar os planos de saúde a cobrirem esse procedimento? Então a experiência do paciente é muito importante para a agência também poder avaliar a revisão do rol de procedimentos de cobertura obrigatória. Vale a gente reconhecer, pessoal, o empenho da ANS no processo de transparência dessa consulta pública. Se vocês olharem o site dela, há uma série de documentos, todas as atas das reuniões anteriores que levaram a essa proposta inicial estão publicadas, então tudo pode ser consultado no site da ANS. Mas apesar de todos esses esforços, ainda é muito técnico, ainda é muito complicado, principalmente para o público leigo, entender qual que é a forma mais adequada de participar desse processo de revisão do rol. E é por isso que a gente se propôs a fazer esse tutorial, para mostrar para vocês, passo a passo, como que vocês podem fazer a contribuição na plataforma da ANS, na plataforma da consulta pública, levando em consideração especialmente os itens, os procedimentos mais diretamente relacionados à oncologia. Como eu falei, procedimentos como consultas, exames, tratamentos, e aí quando a gente fala em tratamento na oncologia, nós falamos especialmente da cirurgia, da radioterapia e da quimioterapia. Lembrando que no caso da quimioterapia, todas as drogas que são registradas na Anvisa, caso elas sejam intravenosas, ou seja, tomadas na veia, a cobertura é obrigatória, basta ter registro na Anvisa. Já em relação aos quimioterápicos orais, aos antineoplásicos de uso oral,
a ANS estabelece uma lista, e nessa lista ela coloca o nome da droga e a indicação, né, para qual tipo de câncer, para qual fase do câncer que aquela droga é indicada. E só aquelas drogas que estão nessa lista, para aquelas indicações que estão nessa lista, é que são de cobertura obrigatória dos planos de saúde. Por isso, no caso de quimioterapia, no caso de antineoplásicos orais, é muito interessante que você mostre a experiência, caso tenha recebido a prescrição de um medicamento e o plano tenha negado por não fazer parte do rol. É muito importante que você leve isso ao conhecimento da ANS para que ela possa aí avaliar se deveria ou não deveria, se faz sentido, se há evidências que sustentam a incorporação desse tratamento no seu rol de coberturas obrigatórias. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do vídeo de vocês e vou colocar a tela no meu computador na tela de vocês e vou mostrar passo a passo como é que a gente faz uma contribuição para pedir incorporação, alteração ou exclusão de consultas, de exames, de cirurgia, de tipo de radioterapia e de antineoplásicos de uso oral. Tá legal? Então, dê uma olhada, compartilhem essa informação, porque muitas pessoas podem se beneficiar a partir dessa contribuição coletiva que todo mundo pode fazer para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Vamos lá. Bom, cada um pode entrar no seu próprio navegador e aí vai ter que digitar na barra de navegação www.ans.gov.br. Eu já fiz isso, mas eu vou fazer de novo. Ó, vocês vão ver, vai entrar nessa página aqui, é a página da ANS. É a forma mais prática. Eu já vou ensinar para vocês a forma em que vocês poderão acessar qualquer consulta pública. Vocês podem vir aqui, ó, participação da sociedade, consultas e participações públicas, cliquem aqui. Aí vai entrar nesta página. Aqui essa página traz todas as consultas públicas em andamento na ANS. A consulta pública do rol é essa aqui, ó, a de número 61. Consulta pública para atualização da resolução normativa do rol. Aqui aparece o período, ela começou no dia 27/6 e vai até o dia 26/7, agora de 2017. E para participar basta clicar aqui nesse link. Clicando nesse link, vocês serão direcionados para esta página. Nessa página há uma série de informações sobre o histórico da revisão do rol, uma descrição sobre um pouco sobre tudo isso que eu já falei para vocês, né? Claro que eu tentei ser mais focado na área da oncologia, mas para quem tem interesse, super recomendo que leiam todas essas informações que estão neste site. Aqui descendo, a ANS disponibiliza uma série de arquivos relacionados a essa consulta pública. Então você tem lá a exposição de motivos da consulta pública, um relatório técnico com a proposta da atualização do rol. Existe uma minuta da resolução normativa da norma da ANS que estabelece regras mais jurídicas, né, sobre o rol. O anexo 1º que traz uma tabela de procedimentos de cobertura obrigatória, todos aqueles procedimentos que têm cobertura obrigatória. O anexo 2 traz as diretrizes de utilização para procedimentos que estão naquela tabela, mas que definem requisitos específicos de quando aquele procedimento tem cobertura obrigatória. Um exemplo muito clássico no mundo da oncologia é o PET scan. O PET scan é um procedimento que hoje ele tem cobertura para 11 indicações, 11 tipos de cânceres ou 11 situações em que o paciente se encontra, não para todos os tipos de câncer, não para qualquer situação. Então, para esses procedimentos que exigem requisitos específicos, existem as diretrizes de utilização. O anexo 3 traz diretrizes clínicas. Aqui não é uma... Eu sugiro, claro, se vocês tiverem interesse em olhar, em clicar aqui do lado para entender melhor, mas não são questões relacionadas diretamente à oncologia. Existem também, no anexo 4, os protocolos de utilização. Esse protocolo de utilização é especificamente para equipamentos coletores e adjuvantes para colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical, de demora e coletor de urina. Ou seja, aqui é muito mais uma questão que regulamenta o direito, né, aos ostomizados ou estomizados de terem acesso às bolsas coletoras. No nosso caso, quando a gente fala em oncologia e rol de procedimento em oncologia, a gente basicamente está falando em consultas, especialmente em consultas multidisciplinares, né? Quantas consultas com psicólogo você tem, quantas consultas com nutricionistas,
quantas consultas com fisioterapeutas, quantas sessões o paciente tem direito, porque a consulta com outros especialistas médicos já tem a cobertura obrigatória. A gente está falando também de exames, PET scan mesmo, que eu acabei de dar como exemplo, né, um exame que consta aqui na tabela de procedimentos de cobertura obrigatória e possui diretriz de utilização. Né? Então, como eu disse, não são todas as pessoas, não são todas as situações que trazem por si só o direito ao PET scan. Há situações específicas que estão aqui definidas nas diretrizes de utilização. Quando a gente fala em oncologia também, além de consultas e exames, nós também estamos falando dos tratamentos. E na oncologia, os principais tratamentos que nos vêm à mente, os principais tratamentos oncológicos são cirurgia, radioterapia e quimioterapia, ou tratamento medicamentoso, tratamento sistêmico medicamentoso. Quando a gente fala em medicamentos, a gente, aqui para finalidade de revisão do rol, a gente tem que dividir medicamento que é de uso ambulatorial, hospitalar, aqueles que são intravenosos especialmente, e os medicamentos orais de uso domiciliar. No caso dos medicamentos ambulatoriais, né, ou uso durante a internação hospitalar, todas aquelas drogas com registro na Anvisa são de cobertura obrigatória, ou seja, todas aquelas drogas que podem hoje ser comercializadas no Brasil, que têm autorização para serem comercializadas e prescritas no Brasil, são de cobertura obrigatória. Já no caso da quimioterapia oral de uso domiciliar, dos antineoplásicos orais de uso domiciliar, existe uma lista, né? Está na tabela de procedimentos como de cobertura obrigatória, tratamento antineoplásico de uso oral, porém há diretriz de utilização para esses medicamentos. Então, nessa diretriz de utilização, há uma lista, né? Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, diretriz de utilização. Peraí, deixa eu voltar aqui só para você. Aqui, ó, diretriz de utilização. Vocês vão clicar em visualizar. Aí podem buscar, eu já vou fazer uma busca rápida. Antineoplásicos. Vamos ver que ele já vai buscar aqui. Ó, tem aqui diretriz de utilização para medicamento para controle de eventos adversos, né? Então, para anemia, para diarreia, tem todas aqui também as diretrizes para uso dessas medicações. Deixa eu pôr aqui, olha, ver se aparece. Terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer. Aí clicando aqui, ó, vai aparecer quais são as diretrizes de utilização para terapia antineoplásica oral para o tratamento do câncer. Vocês podem ver aqui, ó, numa coluna a substância, o medicamento, na outra coluna a localização do câncer para o qual aquela droga é indicada e tem cobertura obrigatória, e o detalhe, né, em que condições o paciente com câncer de próstata tem direito de acesso a essa droga. Isso em relação a todas as drogas, né? Vamos pegar esse caso aqui, afatinib, que foi incluído agora nessa última revisão do rol. Esse que está em vermelho é porque foi incluído. Né? Serve para pacientes com câncer de pulmão não pequenas células. Né? Em que condição, em que situação? Primeira linha de tratamento para aqueles pacientes que possuem essa mutação genética. Então não é qualquer paciente com câncer de pulmão não pequenas células que tem esse direito. Ele precisa demonstrar que atende este critério. Então por isso é uma diretriz de utilização. Só se ele só vai poder ser utilizado, só vai ter cobertura obrigatória se estiver dentro desta diretriz. Vamos voltar então para lá. Então já falei para vocês, existe uma minuta do rol para as pessoas que são, né, querem discutir as regras, né, a gente pode clicar aqui para ver, ó. Aqui é toda a regra, que é muito mais para quem entende da parte jurídica, quer apresentar alguma contribuição para mexer. Vou dar um exemplo do que o Oncoguia vai sugerir. Tem o artigo 25, olha só, que diz o seguinte: as operadoras devem comunicar em linguagem clara e acessível, preferencialmente por escrito, aos beneficiários ou contratantes de plano de saúde, quanto às alterações nas coberturas obrigatórias, notadamente quanto às inclusões e exclusões, procedimentos e eventos em saúde. O que a gente vai propor? Para que se mude essa palavra preferencialmente para obrigatoriamente. Então, se você tiver alguma sugestão para melhorar essa resolução, pode fazer a sua contribuição também aí na consulta pública.
Agora eu vou voltar lá. Então já falei, né, de todos os arquivos relacionados, e especialmente sobre a tabela de procedimentos e as diretrizes de utilização. Agora vamos lá, aqui tem materiais de apoio, quem quiser ter mais elementos aí sobre a consulta pública. É muito interessante destacar que a ANS ela dá bastante transparência a esse processo de revisão do rol. Né? Durante todo o ano, várias reuniões aconteceram e a ANS publicou várias informações, as atas de reuniões. Então, tudo que é discutido na ANS sobre revisão do rol, a agência publica. Isso é muito legal e a gente precisa realmente tirar o chapéu para a ANS nesse sentido. Né? Agora, continuando aqui, descendo toda essa página, você vai encontrar o Faça a Sua Contribuição, aqui. E é aqui que a gente vai fazer a contribuição. Bom, quem pode fazer a contribuição? Qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer profissional. E aqui no tipo de usuário é o momento de você se identificar. É um servidor público, é um consumidor, um beneficiário de plano de saúde, é um gestor público, é um representante de operadora de plano de saúde, é um prestador de serviço ou se enquadra em outra categoria. No nosso caso, no meu caso especificamente, e no caso dos pacientes com câncer, né, ou dos beneficiários de plano de saúde, é por aqui, ó, consumidor, razão social. Se você não estiver falando em nome de uma empresa, você pode colocar não se aplica. Aí aqui você coloca o seu nome, eu estou colocando qualquer coisa aqui só para dar um exemplo, o e-mail aqui e aqui o CPF. Bom, com essas informações, você vai ter que colocar, o próximo passo é você colocar o tipo de contribuição. Aqui no tipo de contribuição, isso é um pouco complicado, isso eu confesso para vocês que realmente, e por isso, acho que por isso aqui que a gente até decidiu fazer esse tutorial, porque o público leigo tem muita dificuldade para entender esses termos técnicos, né? Você vai pedir você vai apresentar alguma contribuição na consulta pública, até você sabe o que você quer pedir. Você sabe o que não é coberto, que você acha que deveria ser coberto, mas como pedir isso? Qual a melhor forma? A forma mais adequada de se pedir isso dentro aqui do formulário da ANS. Vamos lá. Aqui eles falam sobre inclusão, alteração e exclusão de procedimentos. Lembram lá do anexo 1, a tabela de procedimentos de cobertura obrigatório? É sobre isso que a gente está falando aqui, nesses 3 itens. Nesses outros 3 itens que seguem, inclusão, alteração e exclusão de diretrizes de utilização, nós estamos falando de um procedimento que faz parte do rol, mas que depende de diretrizes de utilização. Ou seja, apenas para alguns casos específicos que são definidos nessa diretriz é que aquele procedimento é de cobertura obrigatória. Se você achar que tem que alterar alguma regra que já está lá na diretriz de utilização, você vai pedir para alterar a diretriz de utilização. E se você achar que tem algum procedimento que faz parte, que é de cobertura obrigatória e não deveria ser mais, por qualquer motivo, você coloca aqui exclusão de diretrizes. Na sequência, você tem a opção de inclusão de artigo, alteração de artigo ou exclusão de artigo na resolução normativa. Naquele texto lá, daquela norma que eu mostrei para vocês, né, que eu até mencionei que o título ia sugerir uma alteração no artigo 25, preferencialmente para obrigatoriamente. Então, se você tiver alguma proposta de inclusão de um artigo, de alteração de um artigo, ou de exclusão de um artigo, aqui é o local para se fazer essa contribuição. Na sequência, você tem lá alteração no anexo 3, nas diretrizes clínicas, e na alteração do anexo 4, nos protocolos de utilização. Né? Eu não vou falar sobre esses dois, porque eles não têm uma relação muito direta com oncologia, mas se vocês tiverem alguma dúvida, quando a Luciana e eu fizermos um live para tirar dúvidas aqui de questões relacionadas à revisão do rol, né, fiquem à vontade também para questionarem, para fazerem algum tipo de pergunta, ou então liguem nos nossos 0800, no 0800 773 1666, que as nossas especialistas estarão ali habilitadas para tirarem dúvidas. Mas vamos lá. Eu vou pegar um de cada então. Vou pegar um sobre procedimento, um sobre diretriz de utilização e um sobre inclusão de artigo na resolução normativa. Primeiro, vamos imaginar aí que a gente tem a ideia de incluir um procedimento. Né? Aí vai aparecer uma mensagem dizendo que você tem que checar para ver se o procedimento já não faz parte do rol. Você dá OK. Aí você vai escrever aqui um procedimento que você acha que teria que ser incluído. Vamos imaginar só para pegar um exemplo,
fictício, cirurgia robótica. Aí você escreve aqui, cirurgia robótica, vai pesquisar para ver se esse procedimento já faz parte do rol. Não apareceu nada, então você coloca em continuar. E aí vai aparecer essa outra tela. Para você clicar aqui, ó, para você digitar esse código, né, você vai digitar esse código aqui. 144593, esse código muda toda hora por uma questão de segurança. Você vai inserir aqui a cirurgia, ou enfim, o procedimento que você quer inserir aqui. Eu coloquei cirurgia robótica como um exemplo, mas não, essa é realmente um exemplo fictício, tá? Então, o que vocês acharem que tem que incluir, vocês vão ter que inserir aqui o nome do procedimento e aqui embaixo a justificativa. Vocês têm 200 caracteres para preencher o nome do procedimento e aqui embaixo 400 caracteres para inserir a justificativa, ok? Agora, da mesma forma vocês vão seguir na alteração e exclusão do procedimento. Agora, vamos imaginar que o procedimento já exista, já conste no rol, mas vocês querem fazer, mas existem diretrizes de utilização para esse procedimento e vocês acham que precisam alterar esta diretriz de utilização, talvez para contemplar mais coisas. Então vamos imaginar, né? Se não existir diretriz de utilização para aquele procedimento, você vai ter que incluir a diretriz de utilização. Mas se já existirem diretrizes, e você tem a intenção de acrescentar algo nessa diretriz que já existe, você vai ter que clicar aqui em alteração de diretrizes. Isso aqui, ó, vai aparecer novamente essa página dizendo para você checar. Isso aqui, vocês podem usar tanto para PET scan, que já é um procedimento de cobertura obrigatória, mas possui diretriz de utilização. Então, se vocês acharem importante alterar alguma coisa da diretriz de utilização do PET, aqui é dessa forma que vocês devem fazer isso. Por exemplo, digitando PET aqui, e ele vai mostrar aqui, ó, PET oncológico. Aí você vai clicar aqui, colocar continuar. Aí ele vai aparecer, ó, PET oncológico, já tem uma diretriz de utilização. Você pode ver a diretriz de utilização clicando aqui. Você clica aqui, vai aparecer qual é a diretriz de utilização do PET, ó. Vai mostrar aqui todas as coberturas, as situações em que o PET tem a cobertura obrigatória. 1, 2, 3, tem 11. No caso do PET tem 11, ó. Tem 11 diretrizes de utilização, né? Fechar aqui e voltar lá. E aí vocês colocam um código de segurança, como eu falei. Aqui, escrever a diretriz de utilização, tal como tem aquelas outras 11. E aqui embaixo a justificativa. Vamos imaginar que vocês queiram alterar a diretriz de utilização dos antineoplásicos orais, né? Vamos ver aqui. Pesquisar. Aí vai aparecer aqui, ó, terapia antineoplásica oral para tratamento de câncer. Medicamento para controle de eventos adversos. Se você quiser inserir alguma terapia que não consta lá, alguma indicação para um medicamento que já existe, que não consta lá, é aqui que você tem que clicar. Se você quiser mudar a diretriz de utilização, se você quiser mudar a diretriz de utilização para medicamentos de controle de eventos adversos, é aqui que você precisa clicar. Vamos imaginar que vocês querem incluir alguma nova terapia antineoplásica oral que não está lá no rol, né, e nem foi proposto pela ANS. Você clica aqui, continuar, e aí vai aparecer aqui, ó, procedimento, terapia antineoplásica oral, né, mostra aqui em qual segmentação que ele tem cobertura obrigatória. Aqui você de novo vai ter que digitar o código de segurança, e aqui embaixo inserir o que você entende que deve ser incluído, né, naquela diretriz de utilização que já existe, e a justificativa. Se você quiser excluir algum procedimento também, clica aqui em excluir. Se você quiser fazer uma mudança no texto da resolução normativa da ANS, aí você clica aqui, ó, inclusão de artigo na resolução normativa. Aí aqui é um pouco mais fácil, você não precisa colocar o termo de pesquisa, nada disso. Pode até apagar isso aqui, não apaga. Aí coloca o código de segurança, diz o artigo que você quer inserir, e aqui a justificativa. Se você quiser alterar um artigo que já existe, vai clicar aqui. Ele vai pedir de novo o código de segurança e você vai ter que... Eles perguntam qual artigo você quer mudar. Naquele meu caso lá que eu citei para vocês, a gente já pediu a mudança do artigo 25 caput. Aí ele já joga para cá o artigo, lembram?
a gente queria mudar aqui o preferencialmente para obrigatoriamente. Então, o Oncoguia vai fazer essa sugestão, mas vocês fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de contribuição. A ideia não é importante falar que a consulta pública não é uma votação, não é quem fala quanto mais sugestões de alterar um dispositivo, quem tiver mais sugestões ganha. Não é uma votação. Isso aqui é qualidade. A ANS vai analisar sugestões que a própria ANS não pensou. A consulta pública é justamente para isso, para que a gente traga novos elementos para a ANS decidir sobre algo que ela, nossa, não tinha pensado nisso. Então a ideia é essa, não é votação, não é quantidade de contribuições iguais, é qualidade de contribuição. Por isso que a gente destaca muito a experiência do paciente. Se o paciente teve uma experiência de uma negativa, de algo que foi prescrito, o médico insiste que aquele procedimento deveria ser realizado, e a operadora negou, sob o argumento de que não fazia parte do rol de procedimentos, é muito importante que vocês levem essa experiência para a ANS, poder tomar conhecimento de que existem procedimentos que estão sendo prescritos e não fazem parte do rol. É assim que a gente aprimora esse universo. Bom, pessoal, espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham entendido como é que faz para participar da consulta pública da ANS, e caso você ainda tenha alguma dúvida, não se preocupe. A Luciana, presidente do Oncoguia, e eu faremos nos próximos dias um live no Facebook para tirar dúvida das pessoas que estão aí tentando participar do rol e ainda encontram dificuldades. Então não se preocupe que a gente ainda vai ter muita oportunidade de conversar, e o Instituto Oncoguia está à disposição de vocês para auxiliá-los no processo de contribuição na consulta pública de revisão do rol. Vou passar para vocês também o nosso 0800. A gente tem um 0800, um canal de atendimento gratuito para todo o Brasil, e que as meninas estão também capacitadas para poder auxiliá-los na participação, no preenchimento dos formulários estabelecidos pela ANS para participação no rol. O telefone do 0800 é 0800 773 1666. Vou repetir, 0800 773 1666. Então fique à vontade para tirar as suas dúvidas no nosso Ligue Câncer, no nosso 0800, e acompanhe os nossos próximos posts, os nossos próximos vídeos relacionados à revisão do rol da consulta pública. É assim que a gente pode fazer para transformar a realidade do câncer no nosso país. Participar das discussões, porque essas discussões, as decisões que vão ser tomadas em cima disso, vão impactar diretamente nas nossas vidas. Um abraço a todos.